Boa tarde, amigos e amigas. Trabalhei em fazendas durante toda a minha vida, cuidando de plantações e animais. O que aconteceu comigo há alguns anos ainda me faz pensar. Nunca tinha visto algo assim, e por mais que tente encontrar uma explicação, não consigo. Isso aconteceu em uma fazenda onde eu trabalhava cuidando dos campos à noite. Era um lugar tranquilo, mas depois daquela noite, nunca mais o vi da mesma forma. A fazenda ficava longe da cidade, cercada por morros e mato. Meu trabalho era patrulhar as plantações e garantir que não houvesse intrusos ou animais que pudessem danificar os cultivos. Eu tinha um cachorro, o Pinguim, que me acompanhava em todas as rondas. Sempre confiei nele, porque seu instinto era apurado, e se algo estava errado, ele era o primeiro a perceber. Naquela noite tudo parecia tranquilo. O céu estava limpo, e embora estivesse frio, era suportável. Saí com o Pinguim para fazer a última ronda antes de voltar para a cabana onde eu ficava. Tudo estava calmo. Só se ouviam algumas cigarras e o vento balançando as plantações. Mas quando estávamos perto do centro do campo, Pinguim parou de repente. Ele ficou olhando fixamente para frente, com as orelhas levantadas e o pelo do pescoço atiçado para cima. Depois de 10 segundos ele começou a rosnar, algo que ele quase nunca fazia. Peguei a lanterna e apontei na direção para onde ele estava olhando. A princípio não vi nada, apenas as plantas balançando com o vento. Mas então eu vi. Havia algo parado no meio do campo. Parecia um animal, mas não era como nada que eu já tivesse visto. Era do tamanho de um cachorro grande, mas o corpo era magro e estranho. As patas eram longas e se dobravam de um jeito que não parecia natural. A pele era escura, quase carvão, e tinha um brilho estranho sob a luz da lua, como se estivesse molhada. O que mais me incomodou foram os olhos. Brilhou vermelho quando a luz da lanterna os atingiu, mas não como os olhos de um animal comum. Era um brilho intenso. Ele não fazia nenhum som, só estava lá, parado, me olhando. Pinguim começou a latir loucamente, mas a criatura não se movia. Só depois de alguns segundos, que pareceram uma eternidade, aquela coisa começou a andar em direção ao matagal. Não correu nem fugiu. Simplesmente foi embora com sua forma de se mover estranha, como se suas patas não estivessem acostumadas a andar. Esperei até que desaparecesse no breu antes de me mexer. Pinguim continuava latindo, mas consegui acalmá-lo e decidi seguir a criatura por um tempo. Queria ter certeza de que ela não voltaria. Caminhei até onde a tinha visto, mas quando cheguei não havia nada. Nem pegadas, nem rastros, absolutamente nada. Apenas as plantas amassadas onde tinha estado. Fiquei parado ali por um tempo, olhando ao redor e iluminando o local com a lanterna, mas o lugar estava completamente vazio. Voltei para a cabana com o Pinguim e não consegui dormir direito naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via os olhos vermelhos daquela criatura. Tentei me convencer de que era um animal estranho, talvez um cachorro doente ou algo assim, mas no fundo, nós sabemos que não era isso. Nas noites seguintes, Pinguim continuava se comportando de maneira estranha. Ele latia na direção do mesmo ponto do campo, mesmo quando não havia nada lá. Com medo dele correr para o mato, amarrei uma corda longa nele. Parte de mim não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Certa noite, durante outra ronda, encontrei algo que me deixou gelado. Havia um rastro de plantas amassadas, como se algo pesado tivesse passado por ali. O rastro seguia em linha reta, mas de repente parava, como se a coisa tivesse desaparecido no ar. Isso foi o que mais me deixou pensativo. Se fosse um animal, teria deixado mais sinais, mas aquilo não fazia sentido. Decidi conversar com Hélio, o dono da fazenda. Não contei tudo, apenas mencionei que tinha visto algo estranho e que Pinguim continuava doidão. Hélio me olhou sério
e disse algo que eu não esperava. Ele contou que muitos anos atrás, seu avô falava de uma criatura que aparecia nos campos. Dizia que não era um animal, mas algo diferente, algo que protegia a terra de intrusos. Segundo as histórias, não atacava a menos que alguém tivesse más intenções. Isso me fez pensar. Eu não tinha feito nada de errado, mas a ideia de que algo assim estivesse nos campos não me deixava em paz. As noites continuaram tensas. Nunca mais a vi, mas sentia sua presença. Às vezes, enquanto caminhava, tinha a sensação de que estava sendo observado. Pinguim também sentia. Ele rosnava na direção do campo, mas já não latia, como se também tivesse aprendido a respeitar aquilo. Depois de um tempo, pedi a Hélio que me mudasse de turno. Não dei muitos detalhes, mas sabia que ele entendia o motivo. Deixei aquele trabalho pouco depois, mas nunca consegui esquecer o que vi naquela noite. Não sei o que era aquela criatura, mas algo me diz que não era deste mundo. E embora nunca tenha me feito mal, espero nunca mais vê-la. O que estão prestes a ouvir são fragmentos da minha vida, momentos que ainda me arrepiam ao relembrá-los. Essas experiências não são contos para entreter, mas encontros reais com o inexplicável, com algo que espreita nas sombras e não tem piedade. Quando criança, descobri uma sensibilidade que me conecta ao desconhecido, uma espécie de alarme que se ativa quando algo maligno está por perto. Não pedi por essa habilidade, mas a herdei. Ao longo dos anos, ela tem sido tanto uma maldição quanto um alerta. Vou contar sobre as vezes em que me deparei com algo que muitos chamam de bruxas. Não aquelas dos contos, com vassouras e caldeirões, mas algo muito mais sombrio, mais antigo, mais aterrorizante. Uma vez, na casa da minha infância, pareceu querer tirar a vida de um ser inocente que ainda não tinha nascido. Outra vez, em um lugar remoto nas montanhas, surgiu com um propósito semelhante, perseguindo algo que eu não entendia. Essas histórias não são fáceis de compartilhar. Revivê-las traz medo, memórias e aquela pontada na minha costela que sempre me avisa quando algo está errado. Mas as compartilho porque acho importante que outros saibam, que estejam atentos. O mal existe e às vezes está muito mais perto do que imaginamos. Agora, se estiverem prontos, peço que escutem com atenção, mas o façam por sua conta e risco, pois há coisas que, uma vez conhecidas, não podem ser esquecidas. Desde que me entendo por gente, tenho isso de que falo. Esse dom, embora às vezes eu pense que é completamente uma maldição. É uma habilidade que corre na minha família. Meu pai a chama de o sinal. Para ele, é uma pontada na nuca, como um arrepio que o avisa quando algo ruim está por perto. Para mim, é uma ardência na costela direita, como se algo me avisasse que preciso fugir. Mas quando pequena eu não entendia. Não sabia que tinha isso até aquela noite na casa da minha avó. A casa da minha avó era enorme, com um quintal cheio de árvores que durante o dia era nosso refúgio, mas à noite se transformava. De noite, as árvores projetavam sombras estranhas. O vento parecia sussurrar entre os galhos, e o corredor que conectava os quartos não tinha paredes nem janelas. Dava diretamente para o quintal. Quando o sol se punha, aquele corredor mergulhava na escuridão total, e atravessá-lo exigia muita coragem. Naquela noite, quis dormir no quarto da minha tia. Ela estava grávida, e minha avó achava que eu a incomodaria, mas minha tia insistiu que não havia problema. Meu primo mais novo, que sempre me seguia para todos os lados, também quis ficar. Ele dormiu em um colchão no chão, enquanto eu compartilhei a cama com minha tia. No meio da noite, meu primo me acordou. Ele queria ir ao banheiro, mas tinha medo de atravessar o corredor escuro sozinho. Tentei ignorá-lo, mandá-lo ir sozinho.
mas suas súplicas quase acordaram minha tia, então, mesmo com medo, concordei em acompanhá-lo. Saímos com cuidado, fechando a porta atrás de nós para que o ar frio não entrasse no quarto. Caminhamos em silêncio. A única luz vinha da lua, que mal se filtrava entre os galhos. Meu primo entrou no banheiro e eu fiquei esperando do lado de fora, olhando para o quintal. Foi então que a vi. Havia uma pessoa no muro que separava nossa casa do terreno vizinho. Era alta, muito mais alta do que uma pessoa normal poderia ser, porque o muro tinha pelo menos 2 metros. A figura parecia uma mulher, mas não era completamente humana. Era magra, quase esquelética, com cabelos pretos e longos que cobriam o rosto. Seus braços pendiam e os dedos eram compridos. Embora não pudesse ver seus olhos, sentia que me observava. Eu sabia disso. Meu peito se apertou e a ardência na minha costela direita foi tão intensa que quase me fez cair. Meu primo saiu do banheiro e, ao vê-la, congelou. Ele segurou minha mão tremendo e começou a chorar enquanto balbuciava uma oração. Fechei os olhos e pedi para que nada nos acontecesse. Quando os abri novamente, vi algo ainda mais aterrorizante. Seus olhos, grandes, brilhantes, apareciam agora entre os cabelos. Não eram olhos humanos. Havia uma escuridão neles, como se estivessem vazios, mas ao mesmo tempo brilhavam como os de um animal à espreita, e então ela se moveu. Sua cabeça virou na nossa direção e senti que nos analisava, como um predador escolhendo sua presa. Meu primo apertou minha mão com tanta força que pensei que me machucaria. De repente, uma luz quente iluminou o quintal. Era a lâmpada da sala. Meu tio tinha chegado. Corremos para ele sem dizer uma única palavra. Quando contamos o que vimos, sua expressão mudou. Ele nos olhou sério e perguntou: "Vocês a viram?" O que veio depois dessa noite foi ainda mais aterrorizante, mas isso é história para outro momento. Não foi a última vez que tive um encontro com esses seres malignos, com bruxas. Anos depois, quando entrei na universidade, me mudei para o exterior para estudar na Espanha. Foi lá que conheci quem mais tarde se tornaria meu marido, e em setembro do ano passado nos casamos. Como eu não via minha família há 2 anos, desde que saí do meu país, decidimos passar algumas semanas aqui. Minha relação com a família da minha mãe era distante, especialmente após o divórcio dos meus pais, e porque eles não aprovavam o meu casamento. Diziam que eu havia me casado muito jovem. Por isso decidimos ficar com a família do meu pai, que vivia em um pequeno vilarejo cercado por florestas e montanhas. Quando chegamos, toda a família nos recebeu de braços abertos. Nos primeiros dias, ficamos hospedados na casa de uma das minhas tias, mas depois de alguns dias, um primo do meu pai nos convidou para ficarmos na fazenda dele, que ficava mais afastada do vilarejo. Tanto meu marido quanto eu achamos uma ótima ideia, pois havia parentes lá que não tínhamos visto ainda devido à distância entre a fazenda e o vilarejo. No entanto, ao chegarmos, percebi o quão isolado era o lugar. O caminho era difícil, sem iluminação, e embora a fazenda tivesse eletricidade, o ambiente era realmente opressivo. O frio lá era muito mais intenso do que no vilarejo, e o vento fazia as árvores se moverem de maneira brutal, como se algo invisível as empurrasse. Apesar disso, o primeiro dia foi agradável. Saímos para passear com a família e conversamos sobre vários assuntos. Naquela noite, após o jantar, começaram a contar histórias e lendas do local. Queriam assustar meu marido, por ele ser estrangeiro, e uma das histórias chamou minha atenção imediatamente. Era a lenda de uma mulher que vagava pelas colinas e montanhas. Diziam que essa mulher caçava crianças e bebês para literalmente comê-los. Ela andava de 4, com membros muito finos e deformados que lhe permitiam se mover com uma rapidez assustadora, quase como uma aranha. Seu caminhar era inconfundível, um som pesado, como garras rasgando a terra. Eles a chamavam de a bruxa do morro,
Enquanto ouvia, um calafrio percorreu meu corpo. Essa história me lembrou imediatamente do meu próprio encontro com uma bruxa quando era criança. E naquela noite, por sorte, dormimos tranquilos, mas na segunda noite começou o inferno. Estava chovendo quando fui despertada por um barulho do lado de fora. Algo se movia na lama, arrastando-se. O som era estranho, irregular, como se algo pesado e desajeitado caminhasse com dificuldade. Não parecia um cachorro, nem qualquer animal que eu conhecesse. O simples som me deixou com os nervos à flor da pele. Foi então que senti aquela maldita pontada na minha costela direita. Uma queimação que eu já havia experimentado outras vezes ao longo da minha vida. E eu sabia muito bem o que aquilo significava. Algo não estava certo. Não consegui dormir naquela noite, nem nas seguintes. Os ruídos continuaram. O pior é que pareciam se aproximar cada vez mais, como se aquilo que os causava estivesse ganhando confiança noite após noite. A dor na minha costela também não desaparecia, pelo contrário, ficava cada vez mais intensa. Uma das minhas tias notou meu aspecto cansado e me perguntou o que estava acontecendo. Falei sobre os ruídos e a queimação na costela. Ela ficou em silêncio, pensativa, mas não disse nada. No dia seguinte, meu marido e eu fomos ao vilarejo para nos despedir da família. Nos emprestaram uma caminhonete para o retorno, mas nos atrasamos. A noite nos surpreendeu no caminho de volta, e para piorar, aquele veículo antigo quebrou no trecho mais escuro e isolado da estrada. Não tivemos outra escolha a não ser caminhar até a fazenda. Acendemos as lanternas dos telefones e começamos a caminhar. No início, tudo estava tranquilo. Meu marido e eu conversávamos e fazíamos piadas sobre uma vez que derrubei macarrão em um restaurante chique. No entanto, em determinado momento, percebi que ele parou, olhando algo atrás de mim. Seu rosto mudou, ficou pálido, e seus olhos refletiam puro terror. O que foi? Perguntei, embora no fundo já soubesse a resposta. A queimação na minha costela era insuportável. Havia algo atrás de mim. Algo que não deveria estar lá. Antes que eu pudesse me virar para olhar, ele segurou minha mão com força e sussurrou: "Corre!" Foi então que ouvi aquele som. Os mesmos passos arrastados e pesados que ouvi à noite agora estavam bem atrás de nós, aproximando-se, nos perseguindo. Corremos o máximo que conseguimos, mas em um momento de desespero, não pude evitar olhar para trás, e lá estava. Era uma figura grotesca, nua, com cabelos brancos que caíam sobre um rosto cadavérico. Seus membros eram incrivelmente longos e deformados, dobrados em ângulos impossíveis. Sua pele era acinzentada e rachada, como se fosse feita de barro seco. E o pior eram seus olhos vazios, mas brilhantes, fixos em mim, como se me conhecesse. Finalmente chegamos à fazenda quase sem fôlego. Meu marido fechou o portão de ferro e entramos correndo para a casa. A família estava acordada e veio alarmada ao nos ver tão agitados. Contamos o que havia acontecido e, enquanto falávamos, um som horrível interrompeu o silêncio da noite. Alguém ou algo estava tentando abrir o portão. Meus tios e primos saíram com facões e uma espingarda na mão. De dentro, ouvi um disparo, seguido por um silêncio profundo. Nesse mesmo instante, a dor na minha costela desapareceu completamente. Mais tarde me confirmaram o que eu temia. Disseram que aquela era a bruxa do morro. Meus tios disseram que ela tinha tentado escalar o portão e o disparo a havia afastado. Porém, também disseram que ela parecia apenas uma mulher normal, sem as características que eu e meu marido havíamos vistos. Naquela noite, minhas tias, que eram muito religiosas, fizeram uma limpeza em mim e no meu marido, mas eu não conseguia parar de me perguntar o que aquela bruxa queria comigo. A última vez que me enfrentei com uma fazia sentido. Eu era apenas uma criança e ela procurava o bebê que minha tia estava esperando.
Mas agora não havia razão alguma. Semanas depois, de volta à Espanha, entendi. Eu estava grávida. Aquela bruxa sabia disso antes de mim. Por isso me perseguia todas as noites. Por isso me caçava. Ela queria o meu bebê. A todos que ouviram essas histórias, quero agradecer por dedicarem seu tempo para conhecer o que vivi. Sei perfeitamente que minhas experiências podem parecer impossíveis, mas para mim elas são tão reais quanto o ar que respiro. Essas histórias não são apenas lembranças, são advertências, são cicatrizes que carrego comigo. Aprendi que o mal nem sempre se apresenta como um grande monstro de contos de fadas ou uma sombra na escuridão. Às vezes ele está ali, nos espreitando. E quando isso acontece, ele deixa essas marcas conosco, que nunca desaparecem. O que enfrentei na minha infância me fez temer e respeitar o que não entendemos, mas o que vivi anos depois me ensinou algo ainda mais importante. Me ensinou a proteger o que amo, com cada fibra do meu ser. Talvez algum dia eu conte o restante das experiências que vivi, porque essas não foram as únicas. Senti aquela dor na minha costela várias outras vezes na minha vida, e em cada ocasião, ela trouxe algo aterrador, algo que me marcou. Então, obrigado por me ouvirem. E se me permitem dizer algo, lembrem-se, nunca ignorem aquela dor no seu interior. Aquela sensação que grita que algo não está certo. Às vezes, ela é a única coisa que pode salvar vocês. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Mauro e trabalho como segurança há mais de 10 anos. Sempre peguei o turno da noite. Não porque eu prefira, mas porque paga um pouco melhor. Estou acostumado à solidão e ao silêncio, até mesmo às coisas estranhas que às vezes acontecem de madrugada. Mas o que vivi em uma guarita de segurança há alguns anos ainda me deixa muito perturbado. Era uma guarita de vigilância de um galpão nos arredores da cidade. O galpão ficava em uma área bem isolada, cercado por mato e com uma estrada que tinha pouco tráfego durante a noite. Meu trabalho era simples. Eu registrava os caminhões que chegavam ou saíam e passava o tempo revisando as câmeras ou mexendo no celular. Não havia outros seguranças. Era só eu durante todo o turno. Às vezes eu me sentia entediado, mas preferia isso a que algo acontecesse. Naquela noite tudo estava normal. Havia pouca atividade e apenas 1 ou 2 caminhões passaram durante todo o turno. Devia ser por volta das 2 da manhã quando decidi sair um momento da guarita para me alongar e tomar um ar fresco. O frio era intenso, mas isso ajudava a me manter alerta. Enquanto eu olhava para a estrada, vi alguém andando do outro lado. No começo, não dei muita importância, mesmo sendo raro alguém passar por ali, pois não havia casas por perto. No entanto, o que chamou minha atenção foi a maneira como a pessoa andava. Era devagar, quase desajeitado, como se tivesse dificuldade para se mover. A postura era estranha, curvada e parecia andar sem rumo, apenas se afastando sem olhar para os lados. Observei até que desapareceu na escuridão. Fiquei pensando por um momento em como aquilo era estranho, mas concluí que devia ser apenas uma pessoa alcoolizada. Tentei não dar muita importância e depois disso voltei para a guarita. Fechei a porta e me pus a revisar as câmeras, como sempre. Mas não conseguia tirar aquela pessoa da cabeça. Havia algo na maneira como ela se movia que me deixou muito inquieto. Só de me lembrar, minha pele se arrepiava por causa da forma perturbadora como ela andava. Passou um tempo, e enquanto eu revisava as câmeras, olhei pela janela para a rua. Foi quando a vi de novo. Estava parada do outro lado da estrada, quase escondida entre um arbusto,
mas visível o suficiente para que eu pudesse vê-la claramente. Ela não estava tentando se esconder. Era como se quisesse que eu a visse. Desta vez não andava. Estava apenas lá, me observando fixamente. Foi nesse momento que o medo realmente começou. A guarita tinha uma pequena janela pela qual eu podia olhar para fora, e sentia o olhar daquela pessoa atravessando-a, mesmo com uma distância considerável. Tentei manter a calma, pensando que poderia ser um morador de rua ou alguém que se perdeu. Mas por que estava parado ali, me olhando sem fazer nada? Isso era o que não fazia sentido. Ficou assim por um tempo, imóvel, como se estivesse esperando algo. Eu não sabia o que fazer, mas permaneci sentado em frente às câmeras, tentando não olhar diretamente para onde ela estava. Depois de um tempo, vi que começou a se mover novamente, mas não em direção à estrada, nem se afastando pelo mesmo caminho de antes. Desta vez, caminhou em direção ao matagal. Seus movimentos ainda eram lentos, quase mecânicos. Eu a vi desaparecer entre as árvores e a escuridão, e pensei que seria a última vez que a veria, ou pelo menos foi o que imaginei. Tentei me distrair com as câmeras e o celular, mas não conseguia me concentrar. Tudo estava mais silencioso do que o normal. Nem mesmo os grilos ou o vento se ouviam. Uma parte de mim esperava que aquela pessoa não voltasse, mas outra não conseguia parar de pensar em quem era e o que queria. Passaram-se uns 20 minutos, e justo quando eu começava a me sentir um pouco mais tranquilo, alguém bateu na porta. Foi uma batida suave, quase um toque. Eu fiquei imóvel. Eu era a única pessoa no galpão e sabia que era aquele sujeito que tinha visto do outro lado da estrada. Agora estava a poucos metros de mim, tentando entrar na minha guarita. Caminhei até a porta, mas não a abri. Perguntei quem era e ninguém respondeu. As batidas continuaram, desta vez um pouco mais fortes. Meu coração começou a acelerar. Algo estava errado. Eu tentei olhar pela janela, mas não conseguia ver quem estava ali por causa do ângulo. As batidas se tornaram mais insistentes, como se a pessoa quisesse que eu abrisse imediatamente. De repente, elas pararam. O silêncio que se seguiu foi pior do que as batidas. Continuei ouvindo, esperando algo mais, mas não ouvi nada. O restante da noite foi um inferno. Nada mais aconteceu, mas a sensação de que algo estava errado não me deixou por um só segundo. Quando finalmente amanheceu, senti um alívio indescritível. Desde então, tento não pensar muito no que aconteceu, mas, às vezes, em noites tranquilas, me lembro das batidas na porta e da figura parada entre os arbustos, me olhando fixamente. Vivo nos Estados Unidos há 25 anos e este é o meu relato. Sempre gostei de coisas relacionadas ao meio militar. Era comum para mim comprar aqui nos Estados Unidos roupas ou objetos ligados a isso. Certa vez, em um brechó, comprei uma calça camuflada. O vendedor, que me lembro até hoje, me disse que aquela calça pertencia a um militar e que ela tinha sido usada no conflito do Afeganistão. Com esse detalhe, fiz questão de comprá-la. Dias depois, usei a calça, sem nem ao menos lavá-la. Naquela época, em 2008, eu tinha acabado de comprar um carro de 95 que adorava. Usava ele para tudo, sem problema algum. Até que um dia o carro quebrou. Eu entendo um pouco de mecânica, mas naquela tarde não consegui identificar o problema. Mais adiante, entenderão por que estou mencionando isso. Numa dessas noites, com o carro ainda quebrado, acabei dormindo no sofá. Eu morava em um apartamento no segundo andar, cuja sala tinha uma enorme janela com uma varanda que oferecia vista para o bairro ao longe. Como era uma época quente, deixei a janela aberta e adormeci.
Não sei a que horas acordei, mas era madrugada. Levantei-me e, por alguma razão, olhei para fora da janela. Foi então que ao longe vi algo escuro, um ponto ou objeto que parecia estar se aproximando. Observando mais atentamente, percebi que não era apenas um, mas 2 pontos idênticos. Não exatamente pontos, mas algo grande, como vultos que não conseguia identificar. Quando se aproximaram mais, percebi que eram 2 helicópteros. O que vou contar agora pode soar estranho, mas depois fez um certo sentido. Os helicópteros não voavam de maneira convencional, pareciam flutuar. Suas hélices estavam destruídas e as aeronaves muito danificadas, com marcas de queimaduras e impactos de balas. Fiquei paralisado observando aquilo da minha janela. De repente, de um dos helicópteros caíram cordas, 4, para ser exato. Em segundos, vi 4 homens descendo por elas. 2 pareciam afro-americanos e os outros 2 eram brancos. Os uniformes de cada um eram diferentes, mas ao olhá-los melhor percebi algo aterrorizante. Nenhum deles tinha olhos. Eles não pareciam vivos. Os uniformes estavam queimados, muito danificados, e os próprios homens pareciam incompletos. Um deles se aproximou um pouco na varanda e levantou a mão, como se quisesse me mostrar algo. Por algum motivo, me aproximei o máximo que pude para ver o que ele segurava. Na mão havia um objeto preto, algo que parecia feito de plástico, com cerca de 8 centímetros de comprimento e 2 de largura. Não fazia ideia do que era aquilo, nem quem eram essas pessoas, nem por que estava vendo isso. De repente acordei. Sim, era um sonho, mas o mais estranho que já tive. Pelo menos foi apenas um sonho, ou foi o que pensei. No dia seguinte era sábado e eu tinha marcado com um mecânico para verificar meu carro. Ele chegou por volta das 4 da tarde. Após cerca de meia hora examinando o veículo, ele me disse que havia encontrado o problema. Me aproximei para ver, e ele me mostrou uma peça que, assim que vi, soube exatamente de onde reconhecia. Era a mesma peça que o militar sem vida havia me mostrado no sonho. O mecânico explicou que era um sensor que precisava ser trocado. Depois de resolver o problema do carro, joguei a calça longe de casa, perto de um posto de gasolina. Estava certo de que havia algo de estranho nela. Não sei até hoje se foi só um sonho ou se havia algo a mais por trás disso. O que aquela peça do carro tinha a ver com o sonho? Que relação tinha com o militar? E o que aquela calça carregava consigo? Não sei se era algo bom ou ruim, mas decidi que não queria mais conviver com aquilo. Desde então, perdi completamente a vontade de comprar itens militares usados. Entre os anos de 2009 e 2012, fui estudante de uma pequena universidade pública nas montanhas da Carolina do Norte. Ela estava situada em um pequeno vale nas montanhas Smoky, que originalmente era território dos índios Cherokee. Era um campus rural lindo, com vistas maravilhosas para as montanhas ao redor, mas não havia muito mais do que isso. O sistema de transporte do campus, chamado Catran, era essencial para se locomover por lá. Entre as colinas e vales que formavam o campus, não era viável caminhar dos prédios das aulas até os dormitórios sem estar preparado para uma caminhada gelada. Certa noite, no meu último ano, meu colega de quarto, Brett, e eu estávamos esperando pelo Catran em frente à biblioteca. Já era tarde, imagino que por volta das 20 horas. O Catran parava de funcionar às 21. Então estávamos esperando um dos últimos ônibus do campus. Enquanto estávamos no ponto de ônibus, começamos a olhar para o céu noturno. Brett olhava para a lua quando chamou minha atenção para algumas luzes no céu. Havia um trio de luzes dispostas em forma de triângulo, girando lentamente ao redor da lua.
Quando olhei para cima pela primeira vez, estava convencido de que eram apenas um aglomerado de estrelas, mas então percebi o movimento. As luzes giravam no sentido horário ao redor do contorno da lua. Elas se moviam ao redor de uma luz, depois ao redor da próxima, completando o círculo em volta da lua. Ficamos lá, observando aquele espetáculo de luzes, pelo que parecia ser apenas alguns minutos. Conversávamos baixinho sobre o que poderia ser aquilo. Brett achava que era apenas um avião comum, mas os movimentos não faziam sentido. Eu disse a ele que não tinha certeza do que poderia ser, e de brincadeira, chamei de OVNI. Hoje, olhando para trás, estou convencido de que era mesmo isso. Só paramos de prestar atenção nas estranhas luzes no céu quando ouvimos uma buzina nos chamando. Era o motorista do Catran que buzinava para nós. Ele nos disse que já tinha passado várias vezes e parado para nos deixar entrar, mas aparentemente em todas as vezes, nós simplesmente o ignoramos, olhando para o vazio. Ele só conseguiu chamar nossa atenção dessa vez porque aquele era o último transporte da noite e ele não queria nos deixar lá. Eu poderia jurar que havíamos assistido aquelas luzes por apenas alguns segundos, mas quando olhei para o relógio, já havia se passado quase 1 hora. Ao embarcar no Catran, olhei novamente para o lugar onde estávamos observando as luzes, mas notei que elas já tinham desaparecido. Eu sou uma mulher e tinha 50 anos na época deste acontecimento. Eu estava viajando de carro para um compromisso de trabalho fora da cidade, quando parei em um posto de gasolina popular e movimentado para abastecer o carro, esticar as pernas, usar o banheiro e talvez pegar um lanche. Fui abordada por uma mulher com deficiência, aparentando estar na casa dos 20 anos. Ela estava procurando carona para um vilarejo a algumas cidades de distância. Segundo ela, sua carona a havia abandonado enquanto estava no banheiro. Ela estava um pouco abalada, não tinha celular e não sabia o número de telefone de ninguém que pudesse ajudá-la. Conversei com os funcionários da loja e eles disseram que ela estava lá há mais de 1 hora procurando por uma carona, pois afirmava que seus amigos a haviam deixado enquanto estava no banheiro. Então, tomei uma decisão que nunca havia tomado antes. Ofereci carona a uma estranha. Não estava indo para a cidade que ela queria, mas estava indo naquela direção geral. Disse a ela que poderia deixá-la em um supermercado na próxima cidade, onde eu desviaria para o meu destino. O supermercado estava sempre movimentado e seria muito provável que ela conseguisse uma carona de lá para onde queria ir. Além disso, estaria a 8 quilômetros mais perto do seu destino final, ao invés dos 40 quilômetros iniciais, o que obviamente facilitaria sua caminhada, caso necessário. Ela concordou com a proposta e partimos. Logo notei uma van nos seguindo. Tentei despistá-la, mas a van mantinha o ritmo. Enquanto isso, a mulher queria brincar com meu celular. Eu disse não, explicando que o aparelho não era um brinquedo, era para trabalho, e o afastei do alcance dela. A van acelerou e começou a se aproximar. De repente, a mulher se lembrou do número do telefone do namorado e disse que precisávamos ligar para ele. Não podia usar meu celular enquanto dirigia, pois era antes da era do comando de voz, e eu estava me aproximando da área comercial da próxima cidade, onde havia placas proibindo o uso do celular ao volante. Disse a ela que estávamos quase no supermercado e poderíamos ligar para ele do estacionamento. Ela ficou agitada e começou a gritar, dizendo que eu tinha que levá-la para casa. Eu reiterei que não podia fazer isso, pois era na direção oposta de onde eu precisava ir e já estava atrasada. Ela ficou ainda mais frustrada e a van estava se aproximando cada vez mais. Entrei no estacionamento do supermercado. Eram cerca de 4 da tarde e o local estava cheio. Parei na frente da loja e pedi o número do namorado dela.
De repente, ela disse que não se lembrava mais. Ela se recusava a sair do meu carro, discutia comigo, e a van entrou no estacionamento. Por sorte, havia um xerife estacionado por perto. Acenei pedindo que ele viesse, e ele se aproximou para saber o que estava acontecendo. Expliquei a situação, sussurrando que a van havia nos seguido. O xerife disse à mulher que eu a havia levado onde ela pediu e que agora era hora de ela sair do meu carro. Ela saiu lentamente e, ao perguntar novamente pelo número do namorado, ela disse que eu era louca, que não tinha namorado. "Olha, são meus amigos", ela disse apontando para a maldita van. O xerife e eu trocamos um olhar e ele me pediu as informações de contato, dizendo que poderia atrasá-los por uns 20 minutos, enquanto checava a licença e a documentação deles, além de dar uma bronca por abandonarem um adulto com necessidades especiais. Ele me aconselhou a sair dali e disse que entraria em contato antes do fim do seu turno para se certificar de que eu estava bem e me alertou para não dar carona a mais ninguém. Ele me ligou mais tarde para confirmar que eu havia chegado ao meu destino e disse que estavam de olho na van e em seu proprietário. Também contatou um colega no departamento do xerife do condado, onde eu estava trabalhando, e deveria entrar em contato comigo em 1 ou 2 dias. Conversei com 2 xerifes e um detetive sobre a mulher e a van. Ninguém nunca me disse nada sobre eles, mas estavam muito interessados. Meu pesadelo é um dia ligar a TV em um programa de crimes reais e ver uma reportagem sobre essa mulher e sua gangue roubando e matando pessoas. Trabalho como vigia há vários anos. Sempre fui designado para lugares isolados ou edifícios em reforma. Não é o trabalho mais top, mas paga as contas. Estou acostumado a passar noites inteiras sozinho, apenas com uma lanterna e dando algumas voltas pelo lugar. E embora já tenha ouvido muitas histórias estranhas, nunca imaginei que viveria algo assim. Isso aconteceu há alguns anos, quando trabalhei em um prédio antigo que antes era um hotel. O local estava em processo de ser convertido em escritórios, mas as reformas eram lentas, então só havia alguns andares funcionando. Os outros estavam cheios de entulho. Meu turno começava às 8 da noite e terminava às 6 da manhã. Meu trabalho era simples: fazer rondas pelos corredores, garantir que não houvesse intrusos e ficar na minha guarita no restante do tempo. Quando fui contratado, o responsável pelo local me deu um rápido tour. Ele me explicou quais áreas estavam ativas e quais não, além de me dar um aviso muito específico. No último andar havia um quarto trancado com cadeado. Ele me disse que eu não precisava me preocupar com aquela porta, que o local estava cheio de amianto e não era seguro. Deixou claro também que eu não deveria tentar abri-la nem chegar muito perto. Não perguntei mais nada, pois achei que era apenas uma questão de segurança. As primeiras semanas foram tranquilas. As noites eram longas, mas eu dava um jeito de passar o tempo vendo algo no celular ou lendo. Fazia minhas rondas com calma e, embora o prédio fosse um pouco sombrio por ser tão antigo, nunca senti medo. Mas isso mudou depois de um mês. Uma noite, enquanto caminhava pelo último andar, ouvi um barulho. Parecia uma batida suave, algo vindo do quarto trancado. Parei para ouvir melhor, mas tudo ficou em silêncio. Achei que talvez fosse o vento ou algum animal, então segui meu percurso sem dar importância. Mas os barulhos não pararam. Nas noites seguintes, sempre que subia ao último andar, ouvia algo. Às vezes, passos, outras vezes, batidas, como se alguém estivesse arrastando algo pesado. O estranho era que sempre vinha daquele quarto. Comecei a ficar nervoso, mas tentava ignorar. Repetia para mim mesmo que eram apenas ruídos normais de um prédio velho. Até que uma noite, ao passar pelo corredor, percebi que a porta estava entreaberta.
Isso me deu um arrepio, porque eu sabia que ela estava sempre trancada com cadeado. Fiquei parado por um momento, olhando para a porta, indeciso se deveria me aproximar ou não. No fim, a curiosidade venceu. Me aproximei devagar e empurrei a porta com cuidado. O quarto estava vazio. Não havia entulho nem móveis, apenas um chão coberto de poeira. O que me deu um calafrio foi ver marcas recentes de pegadas na poeira, como se alguém tivesse andado ali. Não havia como aquilo ser normal. Saí do quarto rapidamente e fechei a porta. Não queria pensar no que tinha acabado de ver. Desci para minha guarita e tentei me distrair, mas naquela noite não consegui deixar de sentir que estava sendo observado. Era como se algo ou alguém me vigiasse do último andar. Depois daquela noite as coisas pioraram. Os barulhos ficaram mais altos e constantes. Já não eram apenas passos ou batidas. Agora ouvia sussurros, como se alguém falasse baixo, mas eu não conseguia entender o que diziam. Uma vez, inclusive, ouvi meu nome. Isso me assustou mais do que qualquer outra coisa, porque eu estava completamente sozinho no prédio. Certa noite, durante minha ronda, encontrei a porta completamente aberta. Fiquei paralisado. Olhei para dentro e no centro do quarto havia uma figura. Não sei como descrevê-la. Não era completamente sólida, mas também não parecia um reflexo ou uma sombra. Era alta e magra, e embora não tivesse rosto, senti que estava me olhando. Não sei quanto tempo fiquei parado ali, mas assim que consegui me mover, saí correndo. Desci as escadas sem olhar para trás e me tranquei na guarita. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Cada som, cada sombra que via pelas câmeras me fazia pular. Depois disso, não consegui mais subir ao último andar. Quando meu turno acabou, falei com o responsável e pedi para ser transferido para outro lugar. Não dei muitos detalhes. Só disse que algo estranho estava acontecendo naquele andar e que não podia continuar trabalhando ali. Ele me olhou com uma expressão estranha, como se já tivesse ouvido algo parecido antes, mas não disse nada. Aceitou me transferir e fui embora daquele lugar para nunca mais voltar. Até hoje, não sei o que havia naquele quarto e por que ele estava trancado, mas algo aconteceu ali. Há alguns anos, um grupo de amigos e eu planejamos uma viagem de acampamento no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Nós 4 já tínhamos acampado várias vezes em parques antes, mas nunca em um lugar do tamanho de Yellowstone. Seria uma viagem de quase uma semana para passear e curtir a natureza. Planejamos bem os primeiros dias da viagem, decidindo onde acamparíamos e os lugares que veríamos. Depois desses primeiros dias, não tínhamos muitos planos e decidimos ir aonde nos interessasse. A primeira parte da viagem foi bem. Vimos muitas atrações turísticas populares e nos divertimos à noite ao redor de nossa fogueira no acampamento. Perto do fim da viagem, porém, estávamos procurando um local para acampar à noite e tivemos dificuldade em encontrar um. Estávamos na fase da viagem em que nada estava planejado. Já estava escuro, tarde da noite, e todos os campings na área próxima que visitamos estavam cheios e não tinham espaço para nós. Eventualmente passamos por uma área aberta que tinha algumas fogueiras espalhadas feitas com pedras e parecia um bom lugar para acampar. A área não estava listada online e não aparecia como um camping nomeado no Google Maps, mas claramente as pessoas já haviam acampado lá antes. A área estava vazia e não vimos ninguém, então decidimos montar acampamento lá para a noite. Tivemos que montar a barraca no escuro com lanternas. Já era tarde, então. Ao contrário das outras noites da nossa viagem, não ficamos acordados por muito tempo. Apenas entramos na barraca e adormecemos rápido. Acordei no meio da noite.
Meus amigos me acordaram e sussurraram que algo parecia estranho. Imediatamente entendi o que eles estavam falando, porque nas florestas ao redor do nosso acampamento havia um número estranho de sons de pássaros. Ainda era o meio da noite e não perto da manhã, então não deveria haver pássaros fazendo sons, mas em vez disso, havia vários tipos diferentes de sons de pássaros a cada poucos minutos. Como grupo, concordamos sem acender nenhum tipo de luz em sair e verificar. Saímos da barraca e acabamos nos aglomerando ao lado do nosso carro, que estava bem ali perto, já que havíamos usado os faróis para montar a barraca antes. Enquanto esperávamos nossos olhos se ajustarem ao escuro e notarmos se podíamos ver algo, os sons dos pássaros se aproximaram. Era um som muito alto de diferentes tipos, completamente bizarro e assustador. Depois de alguns segundos pararam completamente. Nesse ponto, sabíamos que aqueles sons não eram normais e que deviam ser pessoas se comunicando, pois vinham de diferentes direções da floresta. Só foi necessário um rápido olhar entre nós para decidir que entrar no carro seria a coisa mais inteligente a se fazer naquele momento. Depois de nos apressarmos para entrar no carro e ligar o motor e as luzes, o que vimos na linha da floresta correndo em nossa direção foi horrível. Havia 2 humanos correndo em nossa direção. Eu os chamo de humanos porque nem sei se eram homens ou mulheres, devido ao quão sujos e selvagens eles pareciam. Saímos de lá o mais rápido que pudemos, vendo mais 3 pessoas no lado oposto da linha da floresta, quando nossos faróis iluminaram aquele lado. Dirigimos durante a noite toda até sairmos do parque, abandonando nossa barraca, já que todos nós tínhamos nossos bens importantes no carro. Nenhum de nós consegue se lembrar ou determinar em que área do parque estávamos, mas definitivamente não era perto de um camping popular. Concordamos em encurtar nossa viagem de acampamento e alugar um hotel para a última noite. Não acampamos juntos novamente por um longo tempo após aquela noite macabra. Quando eu e meus amigos tínhamos 13 anos, uma das muitas coisas que fazíamos era tocar as campainhas nos sábados à noite. 10 anos atrás, todos nós morávamos no mesmo quarteirão em um típico bairro suburbano. Naquela época havia muito menos casas e mais áreas de mata. Havia o Mark, o James e o Matt. Normalmente eram o Mark ou o James que iam até as casas tocar as campainhas. O Matt e eu, por outro lado, geralmente encontrávamos lugares para nos esconder. Nós nos escondíamos em cerca de 5 ou 6 casas abaixo. Lembro que todos os homens que atendiam as portas tinham praticamente as mesmas reações. Eles saíam para a varanda, 1 ou 2 gritavam alguma coisa e depois voltavam para dentro. Em algumas casas, tocávamos a campainha de novo só para irritá-los mais ainda. Um cara chamou a polícia na segunda vez, então quando ele fechou a porta, nós corremos pela rua e fomos para o quarteirão seguinte. Como mencionei, há 10 anos, neste bairro, havia trechos de mata onde hoje existem casas. No próximo quarteirão, havia alguns trechos de mata cercando algumas das casas, e as casas deste quarteirão pareciam ser mais descuidadas. A primeira casa do quarteirão ficava do outro lado da rua, em frente a uma área de mata, o que proporcionava um lugar perfeito para se esconder. A casa parecia meio abandonada, com grama alta, um carro velho e coberto na garagem, e, no geral, era uma casa pequena. Mark foi tocar a campainha. Ele mal teve tempo de atravessar a rua antes que a porta se abrisse. Foi outro homem que atendeu a porta. Esse cara era grande, cerca de 2 metros e de constituição robusta. Diferente dos outros, ele ficou furioso imediatamente. Ele andou por todo o jardim da frente, verificando os arbustos, gritando ameaças. Todos nós rimos como sempre fazíamos. Finalmente ele voltou para dentro. Mark esperou alguns minutos, verificou as janelas e correu de volta até a varanda para tocar a campainha novamente.
eu não teria coragem de tocar a campainha daquele homem de novo. Mark sabia que provavelmente não teria tanto tempo, então ele correu para o lado da casa e saiu de vista. A porta abriu muito mais rápido desta vez, e desta vez o homem saiu com um rifle na mão. Todos nós nos olhamos e dissemos, "Ah, merda", em voz baixa. O homem verificou todos os lugares que tinha verificado antes, e depois alguns lugares diferentes dessa vez, como atrás do carro, atrás de algumas árvores, e então ele andou até o centro do jardim e ficou lá, como se estivesse pensando. Ele olhou ao redor e então sua cabeça parou quando ele estava virado na nossa direção, no meio da mata. Eu, Matt e James nos olhamos. Nos abaixamos mais na esperança de que ele não nos visse. Depois de 10 segundos olhando na nossa direção, o homem voltou para sua casa, e então o vimos aparecer na janela da frente, parado como uma estátua, apontando a arma, olhando na nossa direção na mata mais uma vez. Vimos Mark se esgueirando de volta para a porta da frente do homem, mas não podíamos fazer nada. Estávamos com muito medo para nos mover ou gritar qualquer coisa. Mark tocou a campainha mais uma vez e saiu correndo. O homem não se moveu pelo menos por mais 1 minuto. Então ele se virou e saiu da janela. Não vimos Mark novamente, mas ainda estávamos nervosos demais para nos mover ou dizer qualquer coisa. A próxima coisa que me lembro é de ouvir a voz de Mark do outro lado da rua gritando para corrermos. Não entendemos até ouvir alguém correndo, percebendo ao virar nossas cabeças que era o homem da casa do outro lado da rua com seu rifle na mão, apontado para nós. Começamos a correr, corremos muito, então ouvimos o som. Ele atirou em Matt. Vimos ele caído no chão enquanto corríamos gritando por ajuda. Não lembro de muita coisa depois disso. Somente me lembro das luzes dos carros de polícia, dos gritos das pessoas e de chorar muito enquanto minha mãe me abraçava. Até hoje não aceito o que aconteceu com ele, e meus amigos muito menos. O homem que matou Matt se chama Menei Wokwon. Ele ainda está preso e provavelmente nunca irá sair da prisão com vida. Quando chego nessa parte, não sei mais o que contar, cria um nó em minha garganta. Só espero que ele esteja descansando em paz.